Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos na quarta semana da Quaresma e ouvimos hoje na primeira leitura das confissões de Jeremias, o profeta, que se volta para Deus e desnuda o coração. Jeremias, ele se abandonou no Senhor. "Senhor, avisastes-me e eu entendi. Fizestes-me saber as intrigas deles. Eu era como manso cordeiro, levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim." E termina a leitura dizendo: "Pois eu te confiei a minha causa." O salmista, na mesma vertente, ele roga como justo ao Senhor que o livre dos ímpios que o perseguem. "Senhor meu Deus, eu vos procuro, porque sois o meu refúgio. Libertai-me." O salmista está consciente de que em algum momento da sua história ele pediu a Deus que o libertasse e por isso agora ele pede novamente: "Libertai-me e salvai-me, pois tenho reto coração." O evangelho que nós ouvimos, nós estamos encontrando nele a reação à pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele afirma ser o Salvador. E por ser o Salvador, aqueles que acreditam nele, aqueles que interiormente creem em Deus, a comunidade que acredita em Deus, que crê interiormente, vai experimentar algumas boas consequências. Não se enganem, Jesus no Evangelho,
ele está passando por um processo reativo, porque ele, diante da pregação, dizia: de pé, disse o Evangelho. Cristo gritou: quem tem sede, venha a mim, e beba quem crê em mim, dele sairão rios de água viva. Jesus, ele grita à maneira dos profetas. E quando ele faz o uso da palavra, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, provoca no ser humano uma reação. Todos nós temos reação a alguma coisa. Por exemplo, eu tenho tomado medicamentos sobre uma questão prática, colesterol. Embora seja um menininho, eu estou com colesterol um pouco elevado. E experimento algumas consequências do medicamento. Eu já tinha problema para acordar. Agora eu durmo, parece-me que o dobro. É uma reação. Às vezes eu levanto com uma coisa ruim aqui dentro do estômago. É uma reação. Por exemplo, agora antes de vir para a missa, eu estava lá preocupado: Senhor, como vai ser a missa? Porque eu experimentei uma reação difícil antes de vir para a missa. Mas isso vocês também sofrem. A mãe que sofre as reações por querer educar os filhos. A esposa que sofre as reações por querer ser uma boa esposa. O esposo que sofre algumas reações por ser o esposo que é. Os amigos que sofrem as reações por serem amigos. E a reação que Jesus vai experimentar é uma reação que divide o público. E ele vai dizer: daqueles que creem em mim, sairão rios de água viva. A água é o símbolo do Espírito Santo, mas também a revelação de Cristo. Este Cristo que está pensando no futuro, porque ele sabe que o momento em que dará o Espírito é o momento em que ele vai para a cruz. Então Jesus hoje está olhando para o futuro, está pensando no futuro, até porque o filósofo tinha razão no que escreveu. O futuro, ele dita a regra ao tempo presente, ao nosso hoje. Jesus está olhando para a cruz, até porque ele sabe que como cordeiro, primeira leitura, ele vai ser levado ao sacrifício para a nossa salvação, e de lá ele vai nos dar esta água, que é água viva, que nos purifica, que nos lava. Ele olha para o futuro, e no presente ele consegue viver como tem que viver. O Evangelho me fez compreender que nós não podemos economizar a nossa vida no tempo presente. Vou falar dos velhinhos que fica mais fácil. O velhinho diz: quando eu tiver velho eu vou me converter. Quando eu estiver passando a curva, aí eu mudo de vida. Cuidado. Nós vamos ter que olhar para o futuro sem economizar a vida presente. E como é bom no presente ver as pessoas sendo quem elas são. E Jesus faz o bom uso da palavra, que divide o público, que divide a assembleia, porque alguns estão dispostos a reconhecê-lo como profeta e Messias.
Mas os escribas argumentavam que o Cristo, o Messias, não pode vir da Galileia. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela age como uma espada. Jesus está separando o coração da cabeça. Olha, minha cabeça pensa assim, mas o coração precisa ir na direção de Deus e ir convertendo a cabeça. Vamos fazer o uso da nossa razão, mas a favor, nunca contra a nossa salvação. Muitos estão fazendo bom uso da inteligência e da mente contra a salvação. A palavra de Jesus, ela age como uma espada e força o homem tomar uma posição. E qual é a posição que nós devemos tomar hoje? A posição do salmista. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Em que condição nós buscamos refúgio? Quando as coisas vão de mal a pior? Ou em todo tempo? E a palavra de Jesus, Ele como palavra encarnada, pode se tornar para nós pedra de obstáculo ou fundamento da nossa construção. Jesus pode se tornar uma pedra de tropeço ou a pedra angular. Vai depender de nós. Ontem eu dizia, a vida é o que nós fazemos dela. Vai depender de você. Jesus Cristo pode tornar-se uma pedra de tropeço, mas Ele pode tornar-se uma pedra angular. E termina o Evangelho dizendo que eles voltaram para casa. Cada um voltou para a sua casa. Cada um hoje deve voltar-se ao coração e perceber os momentos históricos onde você foi buscar refúgio nas pessoas e por isso você se tornou refém. Os momentos históricos em que você foi buscar nas pessoas aquilo que só Deus pode te dar. Os momentos históricos em que você se afastou de Deus porque você tinha motivos suficientes para não acreditar nele. Hoje eu estou dizendo, você tem muito mais motivos para acreditar do que para duvidar de Deus. Ele é o nosso refúgio, não há outro. Mas por que não experimentamos a força da palavra de Deus em nossas vidas? Nós estamos experimentando a força de Jesus que divide, mas por que nós, pobres mortais, não experimentamos a força da palavra de Deus? Não experimentamos por um motivo muito simples. Nós temos preguiça de fazer silêncio para ouvir Deus. O silêncio ainda nos incomoda. A força da palavra de Cristo está exatamente porque Ele era Deus e como Deus só falava aquilo que é necessário. Por isso que quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente fica meio desconcertado, meio que querendo arrumar um jeitinho. Não. A força da palavra, ela está naquele processo que o homem precisa viver. Redescobrir o sentido do silêncio. Redescobrir a profundidade que há na ausência das palavras, onde nós somos convidados ao pensamento, mas também naquele momento em que nos faltam os pensamentos, nós somos incapazes de pensar em Deus.
Mas Deus segue pensando em nós. Depende de você, para que Cristo se torne uma pedra de tropeço ou a pedra angular. Nesse silêncio no qual nos encontramos, peça a Deus que revele ao seu coração onde você precisa da força da palavra que age como espada dentro do nosso coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.